Boa noite a todos, queridos amigos, companheiros do Centro Espírita Colônia Nosso Lar. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, neste momento e sempre. Nós estamos aqui dando continuidade aos nossos trabalhos de sábado, hoje 18 de abril de 2020. E hoje nós vamos falar sobre o amor ao próximo. Mas antes de começarmos a desenvolver o nosso tema, nós vamos orar. Então, fechemos os nossos olhos e busquemos elevar o pensamento ao Mestre Jesus em agradecimento por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos ao Pai de infinita bondade, a Deus Todo-Poderoso, e rogamos na oportunidade a Ele nos conceda a cada dia força e coragem para vencermos todas as tribulações pelas quais estamos passando. Que o momento presente seja momento de aprendizado, seja momento de muito entendimento, de compreensão, seja momento de reflexão. Especialmente pedimos pelos governantes do nosso país, também de todo mundo, que o Pai de infinita bondade possa guiá-los, inspirá-los na melhor conduta para com toda a população. Rogamos por aqueles que foram infectados, pelos profissionais de saúde, por todos aqueles que estão passando, os familiares que estão passando por tormentas. E pedimos a Deus que nos dê coragem para enfrentar as dificuldades e fé, confiança de que tudo vai melhorar e de que nós, os humanos da Terra, vamos também nos transformar positivamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja. Pois bem, o nosso tema, amar ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Um tema conhecido de todos. Quantas vezes refletimos sobre o amor ao próximo? No Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus capítulo 12, versículo 34 a 40, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar sobre o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim também em Mateus capítulo 12, versículos 7 a 12, e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. E em Lucas capítulo 6, versículo 31, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Pois bem, nós temos aqui o Evangelho de Jesus, que há mais de 2000 anos vem nos orientando no sentido do amor ao próximo.
qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é amar como se ele, todo aquele que é o nosso próximo, aquele que está vivendo conosco neste momento, no planeta Terra, vivendo conosco os desafios desta humanidade, vivendo conosco os desafios desta comunidade, dessa coletividade. Quando amamos o nosso próximo, nós o encaramos como um ente querido. Então, Jesus nos trouxe a medida correta para nos ensinar a pensar no outro. Então, o outro é um ente querido. O outro é aquele que passa por dificuldades assim como passamos. O outro é o nosso irmão. Então, o outro é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso filho. Amar o próximo como a nós mesmos é nos colocarmos na posição do outro e refletirmos naqueles que amamos. É pensarmos como nós gostaríamos que os outros nos tratassem, como seríamos felizes com o tratamento positivo do nosso próximo. Então, na mesma medida, devemos fazê-lo, pois aquilo que nos faz bem, fará bem também ao nosso irmão, ao nosso amigo, aquelas pessoas que não conhecemos, aquelas pessoas que não temos contato, mas são pessoas que estão aqui na Terra, junto conosco, vivendo as suas dificuldades, os seus desafios, assim como nós. Quando nós encontrarmos a medida, utilizarmos esta medida que nos é ensinada pelo Cristo, de amar o próximo como a nós mesmos, nós estaremos encontrando verdadeiramente a chave, o segredo da nossa felicidade. Esta medida transforma o mundo. Esta medida nos transforma e transforma o mundo em que vivemos. Seremos felizes, estaremos unidos, teremos um único objetivo, seremos homens de bem, pessoas capazes de viver as alegrias do bem, pessoas capazes de viver a satisfação do dever cumprido, pessoas capazes de estar feliz porque o outro também está feliz. Então, Jesus nos dá um exemplo dessa condição quando nos fala sobre o servo mau, que está em Mateus, citado em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Jesus sempre nos traz um exemplo edificante, conhecedor do nosso pensamento, conhecedor do comportamento humano. Jesus procura nos chamar a atenção a partir do exemplo, da prática, do dia a dia, da nossa vivência no dia a dia. Então, a história do servo mau, nós sabemos, e que conta-se que o reino de Deus ele é comparado a um rei que quis tirar contas dos seus servos. E encontrando um desses servos que lhe devia 10.000 talentos, exigiu a ele que lhe pagasse. Ou, do contrário, ele teria que levar consigo sua mulher, seus filhos, sua propriedade, tudo que ele tivesse, para vender até que ele conseguisse pagar todo o débito ao seu senhor. Nesse momento, o servo, desesperado,
atirou-se aos pés do Senhor e rogou-lhe a sua misericórdia, pedindo que lhe perdoasse, que tivesse compaixão dele, que tivesse paciência, que ele iria pagar toda a dívida. E o Senhor, observando seu desespero, vendo que ele, naquele momento, pensou o quanto ele sofreria sem os seus entes queridos, o Senhor lhe perdoou a dívida e disse para ele: você agora está livre da dívida. Eu lhe perdoo a sua dívida. Perdoou a dívida e ele saiu livre da dívida, até que no caminho ele encontrou com um outro companheiro, um outro servo, que devia a ele 100 talentos. E esse companheiro, naquele momento, no momento em que ele encontrou o companheiro, ele lançou a mão na garganta do companheiro e disse a ele: você tem que me pagar tudo o que me deve, antes que eu lhe coloque numa prisão, até que você me pague tudo que me deve. Quando o servo cobrado naquele momento ajoelhou-se diante dele e pediu que tivesse piedade dele, que tivesse misericórdia, que ele não tinha para pagar, mas que ele ia pagar toda a dívida, que desse uma oportunidade para ele. Mas ele não aceitou e colocou o servo na prisão, até que ele deveria ficar lá, até que ele pagasse toda a dívida. As pessoas que estavam ao redor, outros servos daquele reino que estavam ao redor, percebendo aquela situação, não gostaram e foram contar para o Senhor. E o Senhor mandou chamar o servo e disse ao servo diante dele: servo mau, eu tive misericórdia de ti, perdoei-lhe a sua dívida. Por que você não fez o mesmo com quem lhe devia? Pois agora você será encarcerado numa prisão até que você, encontrando lá os seus algozes, pague as suas dívidas. Então, vejam bem a proposta do Cristo para nós. O servo, ele rogou ao Senhor que lhe perdoasse. Foi perdoado. Ele pediu até ao Senhor que desse um tempo para ele pagar. E diante do desespero dele diante do Senhor, com relação à perda dos seus entes queridos e dos seus bens, o Senhor deu uma chance para ele. Mas ele não foi capaz de dar uma chance para aquele que ele devia. Então vejam, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Faça o bem ao outro como você gostaria que lhe fizessem. Então esta didática do Cristo é a medida mais perfeita que pode nos levar a refletir sempre na nossa condição, comparando com o outro. Nesse contexto, nós podemos nos lembrar de uma coisa muito importante, que é a questão da consciência. O Livro dos Espíritos, na questão 621, nos fala da questão da consciência. Quando Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Então vejam bem, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, nós sabemos o que é certo fazer sempre. Eu acho interessante essa resposta dos Espíritos. Por quê? Porque estando a lei de Deus escrita na nossa consciência, isso significa que nós temos todo um código que se transforma num potencial extraordinário de transformação das nossas vidas. Instintivamente, nós sabemos o que é correto. Sabemos, a nossa consciência sabe que caminho melhor a seguir. Então, olhando para dentro de nós, vibrando
silenciosamente com o nosso ser, nós vamos encontrar esta força poderosa, transformadora de nossas existências, que é uma alavanca, uma ferramenta que Deus nos deu para garantir a todos nós a nossa ascensão espiritual, o crescimento espiritual, o nosso avanço no sentido do amadurecimento, porque nós sabemos que nascemos todos simples e ignorantes, mas todo esse manancial com o qual nós fomos criados nos dá a oportunidade de vencer as dificuldades que se apresentam nos mundos em que estamos vivendo. Por exemplo, agora no planeta Terra, na condição em que nos encontramos nesse momento. Eu acho interessante essa questão a resposta dos espíritos, porque Platão, por exemplo, um filósofo da antiguidade, que escreveu todo o pensamento de Sócrates, ele afirma num dos seus diálogos, que é a República, que se transformou, digamos, num livro, e na República ele trabalha vários temas, a ética, a justiça, o bem, todos os temas que envolvem o cotidiano da humanidade, das pessoas no seu dia a dia, né? E Platão afirma, na obra de Platão mais precisamente, a pedra de toque é o bem. Para Platão, que faz uma análise do mito da caverna, ele afirma que o bem, a justiça, as atitudes corretas são a nossa realidade. Ou seja, para Platão, o mundo das ideias antecede o nosso mundo material. O mundo em que nós vivemos aqui, as nossas encarnações. O mundo das ideias antecede. E antecedendo o mundo das ideias, ele diz que o mundo das ideias é o mundo real. Então, quando ele faz a análise do mito da caverna, quem sabe desse mito, e a gente pode encontrar essa informação em qualquer lugar, na realidade, ele coloca que o sol que está fora da caverna é o real, porque dentro da caverna existe uma fogueira que imita o sol. E existem as imagens que são transportadas para dentro da caverna, do dia a dia das pessoas lá fora, e essas imagens, né, elas são vistas pelas pessoas que vivem na caverna, por um determinado momento da existência humana. Essas pessoas foram colocadas ali naquela caverna, um grupo de pessoas. Então, Platão nos fala que a verdade é o mundo lá fora. A caverna é o irreal. Então, é um momento passageiro em que aquelas pessoas estão vivendo. Então, transportando a teoria de Platão para nossas existências, o que é o mundo real? O mundo real é o mundo do espírito. O que é a verdade para o espírito? A verdade para o espírito é o fato de que nós somos espíritos imortais, criados por Deus. E o que é irreal em nossa existência? O que é passageiro, o que é efêmero, o que é fictício e que a gente pode se apegar muito, é essa vida cotidiana que a gente vive. Se nós nos apegarmos a esse mundo, querendo viver as suas ilusões, é como aquelas pessoas que viveram numa caverna e não tinham contato com o mundo lá fora e viviam as ilusões dentro da caverna como se estivessem vivendo uma realidade, vivendo o mundo real, sendo que o mundo lá fora estava acontecendo e as pessoas dentro da caverna não tinham coragem de sair da caverna para vislumbrar o mundo lá fora. Nunca tinham visto o sol, apenas o fogo
A claridade que viam era o fogo que eles acendiam ali dentro da caverna. Então, o mundo real é a nossa possibilidade de nos encontrar conosco mesmo, sendo espíritos capazes de guiar os nossos destinos, enfrentando as tribulações, enfrentando os desafios, enfrentando todas as dificuldades que acontecem em nossas existências, mas que é processo educativo. É pela permissão divina. Segundo Leon Denis, nossa consciência é o templo de Deus em nós. E interessante, quer dizer, o templo de Deus em nós, a nossa consciência é o templo de Deus. Então, Deus está em nossa consciência. Esse manancial extraordinário que nos criou está gritando em nossa consciência. Então, isso é muito importante. Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos deixa bem clara essa questão quando diz assim: quando deixamos o ego, quando avançamos adentrando o nosso eu, entramos em comunhão com o Pai que habita em nós. Então, quando deixamos aquele mundo as ilusões do mundo que a gente vive, os apegos aos bens terrenos, as coisas, ao poder, ao dinheiro, à vaidade, quando deixamos esses apegos, nós superamos o nosso ego e adentramos num processo de consciência que é o nosso eu mais profundo, e aí nós vamos entrar em comunhão com o Pai. Nesse processo de comunhão com o Pai, nós estamos encontrando conosco. Então, o Pai que habita em nós, através de um centro de força extraordinário. Então, mas como é que está a nossa consciência aqui no mundo? Como é que nós estamos, como está a consciência do homem, como o homem está agindo no planeta Terra, como o homem tem lidado com o planeta Terra. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 3, assim, o destino da Terra e as causas das misérias humanas. Por quê? Nós sabemos que estamos aqui vivendo uma coletividade. Estamos aqui na Terra para aprender, para avançar, para desenvolver todas as nossas potencialidades, vivendo os desafios, enfrentando através das experiências. O Evangelho segundo o Espiritismo nos afirma que a Terra é uma casa de correção, é um espaço de aprendizado, é onde nós estamos para nos corrigir, é onde nós estamos para nos educar, é um espaço de educação, de conhecimento. Então, os habitantes da Terra não estão vibrando atualmente, e desde que a Terra surge neste universo de planetas habitados por seres humanos que deveriam utilizar a razão para viver aqui. Na realidade, nós sabemos que a vibração desta humanidade é uma vibração que tem uma tendência de sempre baixar. Ou seja, é uma vibração negativa diante das misérias humanas, da violência, da falta de respeito, das enfermidades, das paixões inferiores.
Então, o humano na Terra, ele vibra numa faixa inferior. Isto vamos dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da natureza característica do planeta Terra. Que a Terra, ela, vamos dizer assim, a sua condição espiritual, a sua condição hoje, o que determina a condição material e moral da humanidade terrena é a forma como os humanos vibram. Os seus sentimentos, aquilo que eles valorizam. O que é que o humano valoriza na Terra? Sempre os interesses materiais se sobrepondo aos interesses espirituais, ao bem comum, o bom senso. Então, o apego à fortuna, os bens materiais. Na realidade, a gente sabe que a Terra é um lugar de correção, é um lugar de cura. Os espíritos vêm nos afirmar. E nós estamos aqui, neste universo, bem distante de um paraíso, de viver um paraíso, de viver os deleites de um mundo feliz e superior. Mas a consciência do homem no planeta Terra ainda não acordou. Mas como o homem tem utilizado o seu potencial aqui na Terra? Como anda a consciência do homem na Terra? Nós sabemos que o homem na Terra sempre os interesses materiais, sempre coloca os interesses materiais acima dos espirituais, do bem comum. Então, assistimos aqui na Terra o desenvolvimento das paixões inferiores, das misérias, enfermidades, e sabemos que a natureza característica da população do planeta na Terra exatamente proporciona esse tipo de vibração, esse tipo de atmosfera. Então, o que determina a condição material e moral da humanidade terrena é justamente o fato de que ela ainda vibra negativamente. A humanidade terrena precisa avançar, cultivando boas atitudes, bons pensamentos, agindo pelo outro, amando o seu próximo, buscando entendê-lo, buscando compreender o seu irmão, aquele que vive as mesmas condições, das mesmas condições que você vive, ou condições inferiores, com maiores dificuldades, mas é o humano que sofre. E a dor do outro deve nos contaminar. A dor do outro deve nos atormentar. A dor do outro deve nos mobilizar. Então, a atmosfera terrestre é uma atmosfera vibracional difícil, visto que o humano na Terra ainda vive apegado à matéria, vive apegado a comportamentos agressivos, à violência, aos bens terrenos, e a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos afirma que a Terra é um lugar
de correção e cura. É um hospital, é um lugar correcional, uma instituição correcional que deve conduzir os homens no processo de evolução a avançar. Não é um paraíso, não é o paraíso terrestre, não se estabeleceu aqui na Terra o paraíso terrestre. Nós não viemos para a Terra para viver os deleites de um mundo superior. Na realidade, a consciência do homem no planeta Terra ainda não acordou para a natureza divina. E os irmãos Vozes nos diz, por exemplo, que a Terra inteira sofre e sofrerá abalos por este tempo, fruto do descuido, desleixo da criatura humana com a sua casa planetária e indiferença com a sua natureza divina. Então, todo esse potencial, os espíritos estão aqui nos dizendo que não estamos utilizando o nosso potencial divino para cuidar da Terra. As nossas atitudes têm sido de fruto do descuido, como os irmãos Vozes afirmam aqui, do desleixo. É você ter uma casa e você não cuida da sua limpeza, não cuida da sua harmonia, não permite que a casa esteja organizada para a sua própria sobrevivência ali. Então, é por isso que os irmãos Vozes estão nos dizendo aqui que fruto do descuido, desleixo da criatura humana com a sua casa planetária. Então, os abalos que nós estamos sofrendo, sofremos no passado, que estamos sofrendo hoje, é o resultado dessa indiferença, desse descuido e dessa indiferença com a natureza divina que existe em nós, que está em nós. Precisamos nos conectar com esta força poderosa. Então, o planeta precisa respirar, nós bem o sabemos. Por isso, vai refletir no humano, vamos dizer assim, num processo dialético. Então, à medida que o humano vibra positivo em atitudes no bem, o planeta vai receber todo o benefício destas vibrações. O humano vai poder, à medida que o humano exalar toda uma atmosfera de paz e de tranquilidade, isso vai refletir no nosso planeta. Então, o ser humano precisa despertar para a natureza divina. Precisa despertar se conectando com o divino e encontrando dentro de si todo esse potencial extraordinário que nos deu a vida, que nos proporciona a existência. Só assim cai por terra o orgulho, a vaidade, o egoísmo. A questão na questão 185 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos, e que podemos ter um exemplo disso que nós estamos tratando aqui agora, da condição da Terra. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Os espíritos respondem não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, em um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Então, a Terra também vai se transformar.
A Terra, como todos os planetas do universo, passam por um processo de evolução, de transformação, de mudança. Então, a Terra também está passando por esse processo. Agora, ela vai se tornar um paraíso quando o humano aqui existente mudar a sua vibração, avançar, como os espíritos colocam aqui, para Deus, ou quando os homens se fizerem bons. Então, diante disso, nós podemos perceber que é preciso uma mudança de atitude. É preciso um movimento contrário ao que estamos fazendo. Estamos fazendo tudo errado. Precisamos nos movimentar. O segredo é aquilo que o Cristo já nos deixou bem claro. E só através de Jesus é que chegaremos até Deus. E por Jesus nós só vamos passar a partir do momento que amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho aqui uma mensagem dos irmãos Vozes que eu vou ler assim por cima para vocês, para a gente concluir aqui a nossa reflexão. O título da mensagem: Na Casa do Pai. Algumas coisas nos são inconcebíveis, coisas como se deram no passado remoto, e que nos apresenta crendices e invenções de mentes imaginativas, de um coletivo movido pelos medos, abertos à influência perniciosa, a influência fantasiosa e cheias de perplexidade e temores. É bem assim, mas e nossa realidade? Um aspecto conflitante nela se refere às religiões. São tantas religiões no mundo, todas se manifestam confiantes de ser cada uma como portadora única da verdade espiritual. Meus amigos, uma das mais sórdidas manifestações do mal vem do preconceito religioso. O preconceito religioso é exercido por fiéis de uma religião qualquer, a qual seus devotos se acham portadores da verdade única sobre Deus. Se sentem especiais, povo de Deus, único povo de Deus, seus escolhidos, e etc, etc, etc. Vejam bem, uma contradição extraordinária. As pessoas se aproximam de uma religião, escolhem uma religião. E nesse processo em que elas poderiam estar indo de encontro com a verdade, que é sintonizar-se com o Altíssimo, desenvolvendo a fé, a compaixão, o amor, ocorre justamente o contrário. As pessoas estão discriminando o outro em nome de Deus. As pessoas estão afastando, olhando o seu próximo de forma diferenciada, discriminatória, condenando-o em nome de Deus. Não funciona. Os irmãos Vozes estão nos dizendo aqui, através dessa mensagem, e o Espírito continua nos falando. Bem, vamos nos apegar à lógica dos fatos. Como é sabido, a fé sem a luz da razão se enfraquece. Meus irmãos, um só Deus, um só Pai, para toda a humanidade, Criador de todas as coisas, de todas as coisas. Deus não criou nada imperfeito. Tudo de Deus é perfeito. Vejam bem o que o Espírito está dizendo aqui. Que a fé sem a luz da razão, ela se enfraquece. A fé precisa ser raciocinada. É preciso haver, porque raciocínio na fé. A razão precisa estar lado a lado com a fé. Porque só assim a humanidade
pode compreender a natureza divina. Só assim a humanidade pode refletir na natureza divina. Para Criador, o Pai, Criador, um Deus único, um só Deus, desculpem, um só Pai, Criador de todas as coisas, um só Pai para toda a humanidade, Criador de todas as coisas, de todas as coisas. Deus não criou nada imperfeito. Tudo de Deus é perfeito. Então, é importante compreendermos que é preciso desenvolver uma reflexão, um pensamento racional em torno da fé, para que não estejamos apenas, como nos fala o profeta Isaías, adorando a Deus apenas nos lábios, nas palavras. E onde estão as nossas atitudes? E os irmãos Vozes aqui continuam nos levando a refletir. Devemos refletir agora sobre a humanidade. Por acaso toda a humanidade se encontra na Terra? Será? Certamente que não. A casa do Pai tem muitas moradas, nos asseverou o Divino Mestre Salvador. Só uma pequena fração do contingente a que se refere a espécie humana se encontra no orbe terreno, uma escola, pois assim é a Terra. E mais, um educandário, um hospital e casa de correção. Tudo isso ao mesmo tempo. A Terra é tudo isso a um só tempo. É tudo o que foi mencionado, menos um lugar de delícias. A compreensão deve ser a seguinte: quando gera-se um corpo, o corpo humano, a alma, ela vem do espaço para a Terra, vem de Deus, para cumprir com o seu destino, progredir. Pode existir algo mais sobrenatural do que algo assim? Pode existir algo mais sobrenatural do que algo assim? Não, não há. Então, é isso. A casa do Pai tem muitas moradas. Há mundos evoluídos, como há mundos atrasados, onde homens são de certo modo rudimentares. A humanidade inteira não se encontra na Terra. Isto é fato. Quando os que aqui estão, alguns na ala hospitalar, outros na prisional, outros na escolar, tiverem cumprido com o aprendizado referente à sua necessidade moral, alcançado fôlego para que possam prosseguir evoluindo, sairão da Terra. Sairão para o endereço onde o Divino Mestre lhes preparou lugar, ou seja, em um mundo mais feliz. Então, a condição de estarmos num mundo mais feliz depende da nossa conexão com o divino. De utilizarmos o nosso potencial divino, o potencial que nos foi dado por Deus para desenvolver as nossas habilidades no planeta em que vivemos, no nosso caso no planeta Terra, e nesse processo, nós que estamos aqui para nos corrigir, como os irmãos Vozes estão falando aqui, nós que estamos aqui para nos corrigir, para nos educar, para nos curar, que possamos fazê-lo. E, a partir desse momento, seremos mais felizes e habitaremos lugares mais felizes. E continuando
com os irmãos Vozes, aqui na mensagem, vamos lembrar o sobrenatural fictício extraído da mente de pessoas impressionáveis, como nós falamos lá no início da mensagem, como os espíritos estão falando aqui no início da mensagem, pode não ser ficção, pode não ser tão irreal. Assim, o sobrenatural. Aquele que por vezes atribuímos a fatos casuais, pode não ser casual. O atual presente vem lhes mostrar que é preciso dar um pouco mais de atenção às profecias, pelo menos. Que é preciso observar a mensagem que o Divino Mestre Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, trouxe à Terra, a este mundo expiatório, diante da realidade a que se encontra a Terra neste momento. Precisa a criatura humana observar com atenção redobrada a máxima: fora da fé fundamental que une os filhos do Pai, pela santa caridade misericordiosa, não há salvação. Vejam o que os irmãos Vozes estão nos dizendo aqui, queridos amigos. Fora da fé fundamental que une os filhos do Pai, pela santa caridade misericordiosa, não há salvação. Uma fé raciocinada, uma fé que pode enfrentar os desafios da razão face a face. Uma fé que pode explicar a sua condição aqui na Terra e fazer com que o ser humano compreenda que ele está aqui no momento necessário para o seu crescimento, mas que também, a partir do processo em que ele se transformar, com todo o aprendizado necessário, ele vai galgar mundos mais felizes, situações mais felizes, estar em esferas de vibrações elevadas. Pois bem, continuando a mensagem para finalizarmos, os irmãos Vozes nos diz: a fé em um Deus justo e bom leva o homem a aproximar-se e conhecer o Cristo, que tem poder de o salvar para Deus, através do mandamento que resume todos os outros: amar teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A tribulação são expiações do passado, também provas para o futuro. Os irmãos Vozes estão nos dizendo aqui que é através do Cristo que podemos chegar até o Pai. É através de Jesus, através da sua cartilha, da sua orientação, é amando o próximo, o nosso próximo, é que podemos chegar até Deus. Então, a mensagem finaliza dizendo: acordai coletivo de Deus, acordai coletivo humano de Deus. Despertai humanidade terrena. As dores cessarão ao despertar das consciências adormecidas. Muita paz, irmãos Vozes, o Espírito. Meus irmãos, esta mensagem ela vai estar disponível na nossa página, no Facebook. E nesse momento nós estamos encerrando o nosso trabalho desta noite. Até o próximo momento. Que Jesus abençoe a todos e muita paz.